Eu sei que eu passei muito tempo aqui sem postar um vídeo longo como esse e agora eu tô vindo aqui pra falar sobre rumores da Marvel, então vamos lá. Fala galera que assiste o canal Luiz Nares, eu tô aqui pra comentar sobre alguns rumores que saíram recentemente sobre a Marvel Studios, sobre os próximos projetos. Assim, a greve dos atores pode impedir, mas a gente vai comentar. E você, fã da Marvel, não pode esquecer do seu like aqui embaixo, se inscreve no canal. Toda terça e quinta vídeo da Cultura Pop é aqui. Bom, explicando por que não tem tido vídeo terça-feira, é porque eu tô tendo aula num local que fica um pouco distante da minha casa, aula da faculdade, e muitas das vezes eu não consigo parar pra gravar e tal, e eu sempre falo isso nos meus stories. Você que não segue as minhas redes sociais estão aqui na descrição, então me segue lá também. Bom, alguns insiders que costumam até acertar certas coisas que falam sobre Marvel, falaram essa semana, e se eu não me engano também na semana passada, sobre os próximos projetos futuros. Dentre eles foi o Daniel RPK, que a gente já comentou aqui algumas vezes sobre ele, e o My Time to Shine Hello, que também a gente já comentou sobre ele aqui também. É verdade. E bom, os projetos futuros que eles comentaram foram Homem-Aranha 4 e também o Quarteto Fantástico, o filme que tá pra lançar, que inclusive já tá com o elenco fechado, eles, né, no caso a Marvel, só estão esperando essa greve dos atores terminar para eles divulgarem ao público o elenco que fechou para viver a família mais famosa aí dos quadrinhos. Uhul! Bom, mas enfim, vamos comentar aqui primeiro sobre o filme do Quarteto Fantástico, até porque ele chega primeiro também, de acordo com o calendário aí que a Marvel soltou. Obviamente ele não deve chegar na mesma data que estava previsto antigamente por conta das duas greves, a dos roteiristas e a dos atores. O roteiro já deve estar sendo desenvolvido agora, porque a dos roteiristas já terminou, mas as filmagens vão demorar um pouco, porque eles não tiveram ali, os estúdios e os atores, né, quem está fazendo a greve, eles não conseguiram chegar a um consenso ainda. Os atores pedem uma proposta justa e os estúdios não querem aceitar, mas enfim. Ih, rapaz. Enquanto eu editava esse vídeo, eu vi uma notícia de que os atores e os estúdios vão voltar a conversar amanhã. Os estúdios preparam uma nova oferta e tomara que essa greve acabe logo de maneira positiva para os atores. É verdade. O My Time to Shine Hello soltou esses dias que o Arauto do Galactus no UCM, que vai aparecer no filme do Quarteto Fantástico, vai ser uma mulher. E isso de cara pode chocar uma galera, porque a galera já pensa que, nossa, o surfista prateado vai ser uma mulher? Não tecnicamente, não precisa necessariamente ser o surfista prateado, porque o Galactus ele teve cerca aí de 10, mais ou menos, arautos diferentes, conhecidos e desconhecidos do público geral. Como o surfista prateado é o mais famoso, todo mundo acha que vai ser ele. É claro. Bom, além do surfista prateado, que é o mais conhecido, tem 4 outros que são bem conhecidos assim, que é o Terrax, o Senhor do Fogo, a Nova, que tem os poderes derivados do Tocha Humana original, que eu vou explicar um pouco mais pra frente aqui, e ela também não é da Tropa Nova, e o Stardust, ou a Stardust. E pode ser 2 desses últimos, ou a Nova, ou o Stardust. Eu vou explicar o porquê. Beleza. Bom, por que o Tocha Humana original? Porque o Tocha Humana original nos quadrinhos, ele não é o Johnny Storm. O Johnny Storm, ele é tipo uma segunda versão do Tocha Humana. Antes mesmo do Quarteto Fantástico, se não me engano, ser formado, tivemos um Tocha Humana que ele era um androide. Inclusive a gente já falou sobre ele aqui em outros vídeos do canal, principalmente falando do Visão. Porque nos quadrinhos, o corpo, se eu não me engano, que o Visão pega, que o Ultron pega pra fazer o Visão, se eu não tô enganado, é do Tocha Humana original, que era um androide. Acertou, miserável! E as células dele, tipo assim, as células que o criador dele fez pro corpo dele, meio que faziam ele pegar fogo e apagar quando ele quisesse, quando ele bem entendesse. Okay. Então a Frank Ray, que é essa nova dos quadrinhos, que não é da Tropa Nova, ela teve um acidente com esses químicos e acabou tendo esse poder de virar quase uma tocha humana, entendeu? E eu acho que também por isso que veio o apelido de Nova pra ela como super-heroína. Ah, agora eu entendi! Agora eu saquei! Agora todas as peças se encaixaram! Inclusive, cara, todo mundo fala aqui do surfista prateado, que é o arauto mais conhecido e tudo mais, eu mesmo falei isso nesse vídeo, mas a Frank Ray já foi adaptada em live action e pouca gente sabe disso, ou que dirá ninguém, porque ela, no filme do Quarteto Fantástico e o Surfista Prateado, a versão mais recente, que teve Chris Evans como Johnny Storm, ela é uma das generais ali que tá indo falar com o Quarteto Fantástico. Ela é aquela loura lá, inclusive tá escrito Ray aqui, se eu não me engano, na tag dela de identificação, e depois a gente descobre que ela é a Frank Ray, a Nova,
só que não se torna naquele filme. Talvez isso era uma alusão a um projeto futuro. E assim, ela ter um affair com o Johnny Storm faz um pouco sentido também, porque ela meio que vira uma tocha humana também. É verdade. Quer dizer, às vezes não. E por que eu falei do ou da Stardust? Porque o Stardust nos quadrinhos, ou a Stardust, é um ser feito de plasma que não tem gênero. Então pode muito bem ser interpretado ou por um homem ou por uma mulher. Ele também já foi adaptado, não em live action, mas em alguns desenhos, se eu não estou enganado, no Marvel Titan Heroes, se eu não me engano lá do Cartoon, da Disney XD, se eu não me engano, algo assim. E partindo também desse princípio, eu vou explicar o porquê que eu não acredito que seja o Surfista Prateado, uma versão feminina dele, no caso. Porque se fosse pra ser o surfista, ou a surfista, no caso, não iria começar o rumor como o Arauto, mas começaria como o Surfista Prateado, ou a Surfista Prateada. Porque é um personagem muito famoso, que tem um grande apelo do público, e essa mudança ali no personagem poderia gerar ali algum burburinho na internet, entre os fãs. Então, assim, por isso que eu acredito que não seja uma versão feminina do surfista, porque eu acho que o rumor já começaria direto falando a Surfista Prateada vai ser uma versão feminina do personagem e tudo mais. Certamente que sim. E pra quem tá se perguntando o que significa Arauto, como eu por muito tempo me perguntei, Arauto basicamente é embaixador, mensageiro, aquele que defende uma mensagem. Então, assim, por isso que é chamado de Arauto do Galactus, porque ele meio que é embaixador do Galactus, ele leva a mensagem do Galactus de que o Galactus está chegando e vai destruir aquele planeta. Tá bom. Bom, agora vamos explicar um pouco como esses dois personagens seriam introduzidos no filme do Quarteto Fantástico e como eles seriam explicados. Bom, por que o Stardust, como o Stardust apareceria? Muito possivelmente, ele poderia ser algo derivado dos Celestiais, dos Eternos, e quem sabe poderia até mesmo ser um Eterno, porque nos quadrinhos ele não tem origem explicada. E sendo um Eterno, ele poderia muito bem ter uma certa origem explicada ali e por que dele ter tantos poderes como ele realmente tem, mesmo antes até do Galactus chegar e tudo mais. Empolgante! Então quem sabe ele ser uma experiência ou dos Celestiais ou até mesmo uma experiência dos Eternos, ele ser criado pelos Eternos e o Galactus chegar a encontrar ele e, assim, ou ela, né, e fazê-lo como um arauto dele mesmo. E a questão da Nova, ela pode muito bem ser alguma criatura criada pelo Alto Evolucionário lá em Guardiões da Galáxia 3. Ela pode vir daquele mundo que ele criou, aquela contra-terra que ele criou de certa forma, e acabar tendo poderes ali de pegar fogo instantaneamente, de combustão espontânea. Pode ter sido criada ali para aquele mundo, ela pode ter sido uma experiência anterior dele que estava perdida por muito tempo. Ela pode ser criada, por que não, como Adam Warlock, que foi criada por alguma das espécies que o Alto Evolucionário criou e acabar tendo esse poder de combustão espontânea. Então, assim, isso também tem um pouco de explicação ali dos filmes anteriores que já aconteceram. Por mais que nos quadrinhos ela seja humana e tenha esse tipo de poder depois de um contato com químicos, eu não acredito que ela vai ser humana agora e ter toda essa questão depois. Até porque a gente não tem o Tocha Humana original dos quadrinhos para as telas. Então eu não acredito que essa questão do Tocha Humana vai ser adaptada, mas de uma forma diferente. Eu também. Se o My Time to Shine Hello falou de Quarteto Fantástico, o Daniel RPK falou de Homem-Aranha 4. E por que eu deixei para falar do final? Porque temos menos informações e podemos teorizar um pouco menos sobre o Homem-Aranha 4. Porque os rumores são bem poucos até agora. Que tristeza. Bom, o que o Daniel RPK falou sobre o Homem-Aranha 4? É que, se tudo der certo, no fim do ano que vem, o Homem-Aranha 4 começa a ser filmado. Eu acredito que o roteiro já pode estar sendo desenvolvido se isso tudo for correto, né, se esse rumor se confirmar, porque a greve dos roteiristas já terminou e eles precisam de um roteiro antes de começar a filmar o filme. Então, o desenrolar da greve dos atores também vai dar um futuro sobre essas filmagens. Porque se tudo der certo com a greve dos atores, deve aí ter as suas filmagens iniciadas no final do ano que vem, no caso. Oh, sim, claro. Se as filmagens estão para 2024, o filme teria sua estreia supostamente para 2025. Isso poderia ocorrer só se fosse na mesma data ali, na mesma janela, que foi o Homem-Aranha 3, o Sem Volta para Casa. Porque eu acho impossível e improvável eles filmarem tudo e conseguirem pós-produção e tudo mais até, sei lá, o meio do ano de 2025 para lançar esse filme. Então eu acho que seria meio improvável de estrear ali no meio de 2025 e quem sabe até no final de 2025.
Só o tempo dirá. Não. O vilão do filme seria supostamente o Rei do Crime e teremos a tão sonhada aliança, ajuda, cooperação de Demolidor e Homem-Aranha nesse filme, nesse quarto filme. E assim, a gente já teve ali um vislumbre do que pode acontecer no Homem-Aranha 3, com o Matt Murdock defendendo o Peter ali nos tribunais, mas, cara, a gente pode finalmente ver o Demolidor e o Homem-Aranha atuando juntos num filme, numa série, quem sabe futuramente. Essa parte da minha vida. Essa pequena parte. Chama-se felicidade. Isso por quê? Porque, assim, nos quadrinhos, quando o Rei do Crime ele vira o prefeito de Nova York, ele começa a caçar os vigilantes. Isso poderia acontecer no filme. Assim, a série do Demolidor já fazer uma ascensão do Rei do Crime a prefeito e ele implementar essa política de caça aos vigilantes de tolerância zero, porque, assim, atrapalhariam os negócios dele. E o Demolidor e o Homem-Aranha, entre outros vigilantes, seriam caçados ali na série do Demolidor e também ali no filme do Homem-Aranha 4. Então, assim, isso poderia acontecer e unir os dois heróis contra um vilão em comum, que é o Rei do Crime. It was perfect. Perfect. Everything. Mas e você, cara? O que você tá esperando desses dois filmes? Deixa nos comentários aqui embaixo. Não esquece de deixar o seu like. Então a gente vai ficando por aqui. Tamo junto, valeu, fechou, até a próxima. Tchau.